trazendo imagens do site de rastreamento Flight Radar. Vamos já colocar em tela para te mostrar, olha só, os aviões desviando do Irã, do Iraque e da Síria, após a nova escalada do conflito. Vale destacar que o Irã suspendeu todos os voos no aeroporto de Teherã em meio à troca de ataques com Israel, segundo a mídia estatal. Síria e Iraque fecharam temporariamente o espaço aéreo por motivos de segurança. A medida deve valer por 12 horas na Síria e por 72 horas no Iraque. E em Israel, moradores buscaram abrigo depois que sirenes soaram por causa dos mísseis lançados pelo Irã. Os alarmes dispararam em todo o país, incluindo Jerusalém e Tel Aviv. Escolas fecharam. A Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém orientou todos os funcionários do governo americano e familiares a ficarem em casa. É o momento, então, em que a população vai para os abrigos subterrâneos, justamente por conta dos disparos do Irã em direção ao território israelense. E os Houthis, grupo do Iêmen apoiado pelo Irã, afirmaram que vão proibir a navegação marítima de Israel pelo Mar Vermelho. Isso acontece após a troca de ataques entre Teherã e Israel. O grupo também informou que atacou o país. As Forças Armadas israelenses ativaram sistemas de defesa aérea para interceptar um míssil, que foi identificado depois de ser lançado do Iêmen. Esse é o primeiro ataque do país contra Israel desde o início do cessar-fogo na região, em abril. E tudo isso está mexendo o quê? Com a cotação do barril do petróleo. Estou já com o Gabriel Monteiro aqui ao meu lado, está de olho na cotação internacional do barril tipo Brent. Tivemos já uma alta, né? Assim que essas ofensivas foram confirmadas, esses ataques aconteceram, já tivemos ali uma alta, mais uma vez, da cotação do barril do petróleo, que já está em níveis acima do que o mercado estava trabalhando meses atrás, Gabriel. O que a gente tem de atualização de momento e o quanto que também esse olhar agora para o Mar Vermelho está despertando as atenções internacionais? Perfeito, Carol. Nós já temos alta, inclusive estou com o meu telefone aqui para atualização em tempo real. Petróleo tipo Brent, que é aquele que a gente usa como base de cálculo aqui no Brasil, a principal referência de petróleo no mundo, ele está subindo hoje estava subindo, pelo menos há poucos instantes atrás, cerca de 4% para 96 dólares por barril. Agora a alta é um pouco menor, 1,5%. Então muito volátil o preço do barril de petróleo nesta manhã, totalmente refém do que acontece no Oriente Médio, a estes ataques e a estas ameaças. Inclusive o Irã falou em fechar o estreito de Bab el-Mandeb, que é o estreito que liga o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e é a principal rota de abastecimento da Europa, porque é pelo Mar Vermelho que se tem acesso ao canal de Suez e por conseguinte, é o mar da Europa que vai abastecer os países ali na região. Então, o Estreito de Hormuz é um problema para petróleo e o Estreito de Bab el-Mandeb, o Mar Vermelho em si, pode ser um problema de abastecimento geral. Se essas duas rotas marítimas forem bloqueadas, e aí não só para Israel, mas para a maior parte dos países, como acontece hoje com o Estreito de Hormuz, a gente pode ter problemas graves de abastecimento de diversos produtos, efeitos inflacionários mais intensos do que apenas a alta do petróleo, porque o petróleo ele causa efeitos inflacionários de segunda ordem. Ele encarece o frete, que por consequência encarece os produtos que são transportados. Este cenário aqui, ele é terrível e ele vai em desencontro às expectativas dos Estados Unidos de que o petróleo ele cairia de forma rápida e de que o conflito seria resolvido de forma muito veloz e que estes problemas não seriam duradouros, mas petróleo nestes patamares, caso continue, e as indicações são de que sim, o conflito vai continuar, nós poderemos ter impactos muito severos para empresas de setores muito específicos. É o caso do setor da aviação. A Associação Internacional de Transporte Aéreo já indicou que o lucro das empresas deve cair pela metade neste ano por conta das consequências deste petróleo mais caro. E a Azul tem até matéria na página do CNN Money em destaque hoje, aumentou já em 20% as suas tarifas e está com uma série de cidades aqui no Brasil que devem ter rotas aéreas cortadas pela companhia por conta do custo do petróleo. Então isso vai ser fatal para empresas de frete, para empresas de transporte aéreo, de transporte marítimo e pode beneficiar muito as empresas que produzem petróleo. As petroleiras aqui no Brasil a gente tem a Petrobras.
Consequência talvez um pouco mais positiva, mais tempo de petróleo próximo dos 90, 100 dólares, significa mais espaço fiscal para o governo neste ano. Devemos ter uma arrecadação que deve superar aí os 20 bilhões de reais, caso este cenário continue. Então, temos estes efeitos de primeira e de segunda ordem e o receio de que mais uma rota seja afetada por este conflito. Está de olho aí nas reações do mercado internacional a essa escalada da tensão no Oriente Médio. Claro que também, quando a gente olha para a cotação do barril do petróleo, os impactos na inflação. Por isso, daqui a pouquinho teremos de novo Gabriel Monteiro para trazer o que o Boletim Focus, o que o mercado aqui no Brasil está falando sobre as projeções de inflação, de câmbio, de juros. É daqui a pouquinho a nossa conversa com o Gabriel. Até já, Valeu, Gabriel. até.